Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Bom, na tela estamos com o índice Dow Jones no tempo gráfico de 1 hora e vamos começar a fazer as nossas atualizações gráficas. A gente percebe que em algumas regiões que nós marcamos na semana passada, ele acaba efetuando ali os seus movimentos, como principalmente aqui esse último movimento de alta que tivemos, onde nós tínhamos aqui uma região marcada com a setinha já sinalizada aqui para você que poderíamos ter um movimento de reversão da tendência que ele vinha seguindo de baixo. Nessa região aqui, pessoal, nós estávamos cogitando a possível movimentação de alta conforme estávamos selecionando aqui com as setas que deixamos já na semana passada. Então, como esse movimento já se cumpriu, a gente acaba tirando ele daqui. Então, nós tivemos um movimento aqui rompendo essa regiãozinha micro de topo, uma região secundária, poderíamos considerar dessa forma. Faz o seu rompimento, efetua ali um pullback e dá continuidade na movimentação. A expectativa é que ele pelo menos fizesse a captura de liquidez acima dessa região de topo, fazendo a inversão da movimentação. Porém, a gente percebe que ele não faz a captura de liquidez, mas ele trabalha dentro do pavio desse candle institucional. Então, deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais claro os desenhos. Com o engolfo sendo gerado nessa região, já é um sinalizador muito forte para a gente de que o movimento poderia começar a sua tendência de baixa. A gente pode até dar uma olhadinha em como que ficaram os indicadores. O IFR quase em região de sobrecompra. Médias, vamos dar uma olhada nas médias. As curtas afastadas, a de 200 ali acima. Então, como nós tínhamos as médias de 200 nessa região, acaba tendo já mais uma confluência. Você tem uma movimentação que veio com força de alta, chega em uma região onde existe defesa vendedora. Se você olhar para trás, você percebe que teve já 3 toques na média de 200 e houve defesa nessa região. Então, mais uma vez, o preço chegando com força compradora em região de topo, sinalizando uma possível manipulação, tocando numa média de 200 e logo em seguida você tem aí um engolfo, um candle muito forte vendedor, dando sustentação a toda essa movimentação vendedora. Aqui você poderia estar trabalhando da seguinte forma: se você desce o seu tempo gráfico, você vai considerar o fundo desse candle como uma quebra de estrutura secundária. Então o preço ele faz o seu movimento de quebra, né, o movimento de impulsão, seu movimento de retração, trabalha dentro desse bloco de ordens, acabou sendo gerado um bonito bloco de ordens, então você percebe que o preço faz seu movimento de impulsão, correção, toca no bloco de ordens e continua seu movimento descendente, vindo capturar as liquidez internas contidas dentro da movimentação. Depois ele continua ali o seu movimento até a nossa região macro, lá uma região de candle institucional que a gente deixou marcado na semana passada, fazendo ali a sua movimentação de alta novamente. Pessoal, como aqui esse movimento, deixa eu apagar aqui os desenhos, os rabiscos no gráfico, como este movimento aqui de alta já havia chegado próximo a essa região de extremidade, na qual a gente estava cogitando exatamente esse movimento descendente, quando ela chega novamente aqui, se você atuar no risco nessa região, esperando mais uma movimentação descendente, você estaria com a probabilidade contra a sua operação. Então, aqui você deveria esperar uma reação do preço, melhor dizendo, nessa região. Por quê? Porque você já teve um movimento praticamente mitigando esse movimento de alta, mitigando essa região aqui. Tá? Então, não houve a captura de liquidez, mas houve a intenção do preço chegar lá. Então, você tem que ter aquela maldade no olhar de como que o preço está se comportando nessa região. Então, quando ele chega aqui, a sua expectativa, caso ele viesse fazer um movimento descendente, teria que ser
uma correção interessante. Então, ela deveria vir corrigir abaixo dessa movimentação, só que aí você estaria atuando contra a referência principal, porque a nossa referência principal aqui, ó, é de alta. Quer ver? Nossa referência principal faz este movimento de impulsão, correção e agora impulsão novamente. Ok? Então, dificilmente uma reação vendedora nessa região, após já ter reagido, após já ter capturado liquidez, mitigado bem além dos 50% da estrutura, você já começa a ficar com o pé atrás da continuidade das movimentações vendedoras. Ok? Então, não é que é uma região que você não poderia estar atuando na venda, mas se você fosse atuar na venda nessa região, você teria que ter o entendimento de que é uma região e uma operação um pouco mais arriscada, porque o preço já fez a sua intenção de movimentação, que era fazer todo aquele movimento de mitigação, o movimento de alta na estrutura secundária, assim como nós cogitamos no panorama de mercado da semana passada, fazendo um movimento descendente, tocando em mais uma região compradora, dando impulso e alinhando a movimentação com a tendência principal, que é a tendência de alta. Ok? Então agora vamos começar aqui a fazer as nossas marcações para a próxima semana. Ok? Então vamos trazer aqui a nossa linha vertical, marcada aqui com o nosso início de semana. Como ali aquele bloco de ordens já foi mitigado, né, aquele candle institucional, melhor dizendo, a gente pode tirar ele, vamos refiná-lo para cá. Aqui essa setinha lá do Fair Value Gap da ineficiência também já foi mitigada. Nós continuamos tendo aqui uma estrutura de alta bem ampla, tá? A gente tem uma estrutura secundária dentro desse movimento, vamos continuar trabalhando com ela. E aqui agora a gente pode ter a seguinte situação: a quebra de estrutura dando continuidade na movimentação. Mas percebam que nós estamos em um movimento bem esticado. Se a gente coloca aqui o IFR, a gente percebe que o IFR está chegando em região de sobrecompra. Tá? Região de sobrecompra, o preço já está trabalhando acima das médias de 200, mas seria interessante uma correção para ele continuar aqui o seu movimento de rompimento. Já que esse movimento de impulsão aqui não foi forte o suficiente para romper a estrutura, a gente precisa aqui agora de um movimento corretivo, que seria totalmente natural, possivelmente uma captura de liquidez nesse fundo e depois a inversão aqui da movimentação dando continuidade para alta. Tá? Então, para o início da semana aqui para o Dow Jones, seria natural uma correção, mas a tendência continua de alta. Então, nosso viés vai ser voltado para uma leitura de alta. Aqui a gente pode tirar esses desenhos, essas marcações já foram utilizadas. Essa liquidez foi capturada. Como ela já foi capturada, eu posso até atualizar para cá, só para a gente ter uma referência gráfica. Esse desenho já foi também. Então, o que nós temos aqui? Uma possibilidade de um movimento descendente. E o que a gente vai ficar de olho? Aonde que a gente vai ficar atento? Eu ficaria de olho nessa seguinte situação. Aqui abaixo nós podemos considerar aqui sendo um ponto de liquidez. Esse ponto de liquidez, ele pode trazer o preço para trabalhar dentro desse, deixa eu ajustar aqui, dentro deste Fair Value Gap, dentro dessa ineficiência aqui, ó, bem abaixo da liquidez. Então aqui o preço pode estar vindo trabalhar nessa região. Só que nessa situação aqui, nessa região, eu gostaria de chamar a atenção porque abaixo dessa ineficiência nós ainda temos mais ineficiências. Então o preço ele pode mitigar um pouco mais, tá? Capturando liquidez, fazendo uma manipulação e depois invertendo o movimento. Então, se você quer ter um pouco mais de confirmação nessas regiões, eu aguardaria uma confirmação, né, de movimento em um tempo gráfico menor. Então, lá no tempo gráfico menor, você pode observar e esperar o rompimento de um topo, a geração de liquidez, captura de liquidez tocando no Fair Value Gap ou no bloco de ordens dos tempos gráficos menores e dando continuidade na movimentação. Esse seria o melhor cenário,
para você ter uma maior confluência na movimentação. O Dow Jones também acontece muito, se você utilizar aqui o gráfico de 1 hora, que são os movimentos assim, de manipulação, assim como foi aqui abaixo. Ó. Ele vem com forte movimento vendedor e logo em seguida você já tem o movimento contra a venda que havia sido anteriormente. Então você pode trabalhar dessa forma aqui também. Se você observar uma grande movimentação de venda e logo em seguida um candle forte comprador fazendo aqui uma validação da região. Tá? Então você tem a entrada de confirmação, que seria essa, após tocar num tempo gráfico maior, aqui num POI de um tempo gráfico maior, e você tem também a entrada por validação, que é semelhante a essa entrada aqui atrás. Tá? Ele toca num ponto de interesse e depois nós temos aqui um candle engolfando o candle anterior, que era um candle vendedor. Então você pode entrar atuando nessa região. Aqui a gente pode considerar esse fundo aqui de lateralização como um balizador para dar início a uma movimentação descendente. Tá? Então seria interessante para atuar na venda o rompimento dessa região, a volta dele gerando liquidez e depois ali a movimentação direcionada para a venda, confirmando aqui essa tendência de correção, essa tendência de baixa em uma correção. Ok? A gente fica com a expectativa dessas regiões, o preço pode estar trabalhando aqui, mas muita atenção, né, para a continuidade de movimento de compra, porque a nossa tendência é compradora e a expectativa é que ele venha quebrar essa estrutura de topo, renovando uma referência. Percebam que nós estamos trabalhando ainda dentro da mesma referência, nós não atualizamos a referência. Para isso, precisaria que tivéssemos aqui esse topo sendo rompido, aí nós teríamos uma nova referência com fundo, uma nova referência com topo e os nossos pontos de interesse dentro dessa região. Ok? Bom, na tela estamos com o Euro-USD no tempo gráfico de 1 hora e vamos começar aí a fazer as nossas marcações e traçar as nossas referências para as nossas movimentações desta semana. Vamos lá então. Primeiramente, gostaria de comentar aqui e analisar com vocês as nossas marcações deixadas na semana passada, principalmente aqui com essa belíssima região compradora, onde nós tivemos a atuação do preço exatamente como prevemos na semana passada, porém também, obviamente, não podemos deixar de lado os erros, né? A gente destaca os acertos, mas os erros também a gente tem que destacar. Aqui essa região de uma estrutura secundária, na qual eu cogitei possíveis regiões compradoras, né? Atenção para essa região, pessoal, o preço pode estar começando a fazer aqui um movimento de compra. Deixamos aqui a nossa setinha marcada e tivemos o preço fazendo a captura de liquidez dessa região, mitigando toda essa zona. Então ela acaba aqui ainda trabalhando dentro da estrutura da nossa referência principal, tá? Que é uma referência de alta e ele está aqui fazendo o seu trabalho de correção, seu trabalho de mitigação. Como nós havíamos já chego nessa região, abaixo dos 50%, tocado em uma região de ponto de interesse, efetuado o rompimento de um topo, feito um belíssimo movimento ascendente, ok, chegou numa região de oferta, faz esse movimento descendente, gera liquidez, os pontos de interesse aqui estavam validados, tá? Porém, por necessidade do mercado, ele acaba mitigando mais, chegando num ponto de interesse num tempo gráfico maior, mitigando um pouco mais a nossa referência primária. Tudo bem, pessoal? O mercado é assim, probabilidades, erros e acertos. Tivemos aqui uma região na qual o preço não reagiu conforme a nossa intenção, porém, na próxima região que nós tínhamos marcado aqui, ele faz um belíssimo movimento comprador. E aqui, caso você tenha montado alguma estrutura de compra nessa região e foi estopado, pegando uma segunda oportunidade nessa região, você fez aqui um belíssimo trade e provavelmente recuperou ali os seus stops das movimentações anteriores, que foi exatamente o que aconteceu comigo, ok? Então, lembrando, a gente sempre vai trabalhar com o preço observando o movimento deles entre zonas, entre regiões de interesse. Ok? Então vamos lá, pessoal. Agora o que nós temos aqui? Como informação bem relevante, nós ainda estamos dentro da mesma estrutura, né? A nossa estrutura principal aqui, ela ainda está prevalecendo. Não tivemos
não tivemos atualização de estrutura de movimento principal. Estávamos em região de interesse comprador, abaixo dos 50%. Agora a gente finaliza a semana com preço acima da região de 50%. Uma região onde acaba tendo interesse vendedor. Tanto da nossa estrutura principal, quanto se nós traçarmos uma estrutura secundária dentro dessa movimentação, o preço vai estar acima da região de 50%. E aqui, de fato, a gente pode ter uma correção para depois ter a continuidade da movimentação e a gente já vai fazer essa análise micro deste movimento para tentar entender o que pode estar acontecendo com o preço nessa região. Primeiramente, eu quero terminar aqui de corrigir as nossas marcações, tá? Que a gente pode marcar essa região como sendo a nossa região de topo. A gente marca aqui nossa região de fundo também. Tá? A gente pode estar trabalhando e pode até considerar essa região, pessoal, como uma estrutura de movimento vendedor. Agora a gente vai ver se essa estrutura ela vai estar sendo validada ainda ou se ela já vai entregar a movimentação, encerrando a mitigação e a expectativa de romper este topo para dar continuidade à movimentação macro, observando aqui a nossa tendência principal. Olha só. Aí aqui a gente teria uma movimentação macro dando continuidade. Bom, vamos trazer a nossa linha vertical aqui para demarcar, melhor dizendo, o início da nossa semana. As outras regiões estão ok, demarcadas, vamos deixar como referência. E aqui agora a gente vai analisar a microestrutura. Primeiramente, antes de analisar a microestrutura, quero aqui dar uma olhadinha nas médias. Tá? Média de 200, balizando ali a movimentação. IFR esteve em região de sobrecompra, fazendo um movimento bem abrupto. Temos uma certa divergência no IFR, tá, pessoal? Percebam em relação a ação e tempo, né? Percebam como que o IFR desvalorizou aqui, já chegando na região de 50%, enquanto o preço fica ainda em região de extremidade, né? Acumulando ali nessa região. Então, aqui é um ponto de atenção para a gente. Tá, vamos aqui então agora fazer as nossas análises. A gente teve, obviamente, o topo sendo rompido. Então, quando nós temos um topo rompido, nós temos a validação do fundo e aqui a gente pode trabalhar com uma estrutura secundária. Nessa movimentação, né, se a gente considerasse esse movimento vendedor aqui como uma estrutura secundária, a gente teve uma captura de liquidez dentro dessa região, mitigando um bloco de ordens, e aqui acima, essa região aqui ela está bem complexa para tentarmos definir ali um bloco de ordens bem definido. Então, eu prefiro não marcar a região, apenas aqui essa região de liquidez, que já é o suficiente para nós entendermos aqui as possíveis movimentações. Bom, como fundo a gente tem, aqui da nossa estrutura secundária, tem essa região praticamente onde o preço fechou. Então, o rompimento dessa região seria interessante para dar movimentação vendedora, tá? Mas ele teria que romper, fazer uma movimentação aqui de alta, gerando liquidez, capturar a liquidez para depois fazer o seu movimento descendente, tá? Então, não temos ainda marcado aqui no gráfico uma possível sinalização deste modelo, mas fiquem atentos a essa região caso tenhamos essa movimentação aqui acontecendo, tá? Precisa romper a região de fundo e precisa gerar liquidez dentro da estrutura. O que seria a liquidez dentro da estrutura? Semelhante aqui a uma formação de um topo, tá? Um topinho aqui dentro da estrutura, dentro do movimento. Esse topinho daria uma expectativa de que o movimento estaria continuando para venda, na qual a intenção dele é voltar, capturar liquidez, fazer uma armadilha, tocar na região de interesse e depois sim dar continuidade. Então, precisa ter ali a manipulação para depois ter a reversão e o direcionamento do preço. Então, a gente pode deixar como expectativa este desenho aqui, essa movimentação. Pode até ser menor o rompimento, tá? Não precisa ser um rompimento assim tão amplo.
mas precisa desse, vamos dizer aqui, ó, pivô de alta sendo armado dentro da estrutura, que é essa estrutura micro que a gente está analisando, tá? Tendo essa característica, poderíamos ter ali uma correção da movimentação. Aí onde você vai ficar de olho? Vou botar até no gráfico de 4 horas para a gente identificar que aqui no 4 horas nós temos um Fair Value Gap, uma ineficiência nessa região. Opa, tá vindo desenho agora. Temos uma ineficiência nessa região. Se você colocar ferramenta de Fibonacci do topo ao fundo, você vai identificar que aqui, ó, na linha vermelha, abaixo dela já é a região de interesse comprador. Então, nós temos essa ineficiência já abaixo da região. Então, já poderíamos estar considerando ela. Voltando para o gráfico, deixa eu dar uma olhadinha primeiramente na média de 200. Olhem só, pessoal, a média de 200 do gráfico de 4 horas está bem próximo dessa região de ineficiência. Então, é mais ali um fator que contribui com uma possível mitigação nessa região e aqui a atuação dos compradores voltando no preço, tá? Então, mais ali uma confluência para a movimentação. Vamos voltar aqui para o gráfico de 1 hora. Percebam que essa ineficiência no gráfico de 1 hora, lá no 4 horas, ela fica bem clara uma ineficiência. Porém, em 1 hora, percebam, olhem essa movimentação. Então, isso aqui, pessoal, a gente pode considerar sendo um candle institucional, que é um candle onde tem um certo equilíbrio. Existiu aqui uma briga entre os operadores. Teve um movimento aqui abrupto dentro dessa região. Então, a gente acaba considerando ela. Tá? E logo abaixo, nós, obviamente, temos aqui um bloco de ordens. Não podemos deixar de marcar esse bloco de ordens aqui. Essa movimentação no bloco de ordens, caso o preço venha aqui, eu ficaria bem atento a uma possível captura de liquidez nesse fundo, mitigando um pouco mais esse bloco maior, né, no tempo gráfico maior, e depois sim fazendo a movimentação. Tá? Então não descartaria uma possível manipulação nessa região, mas é algo que seria difícil de acontecer, mas é bom a gente ter o entendimento de que, de fato, sim, pode acontecer. Aí a gente fica de olho, né, na região e na reação do preço dentro dessa região. Então, o viés para o Euro-USD, obviamente, acaba sendo um viés de valorização, um viés de alta, porém, temos aqui a possibilidade de uma correção antes de continuar o movimento de alta para essa semana. Então, para alta, nós temos aqui essas duas regiões, um ponto de ineficiência, um ponto de bloco de ordens e lá abaixo, né, uma possível manipulação. Aqui ficaria de olho, tá, pessoal? Essas regiões aqui são bem interessantes para a gente estar trabalhando. Um detalhe, nessa ineficiência é importantíssimo que tenhamos aqui a geração de liquidez tocando nessa região e depois dando a reversão do movimento. A mesma explicação dessa região aqui em cima. Precisa ter a geração de liquidez antes de um ponto de interesse validado. Caso o preço venha reto, se você entrar no risco nessa região, muito provavelmente você vai ser manipulado, aí depois o preço captura a liquidez, toca em um ponto de interesse, aí sim dá continuidade para a movimentação. Então, muita atenção à formação de liquidez dentro das regiões, beleza? Então é isso, só recapitulando aqui, possivelmente podemos estar iniciando uma movimentação de correção para depois dar continuidade para a movimentação de alta, e a expectativa dessa movimentação de alta é vir capturar essa liquidez externa da nossa estrutura secundária contida ali, e depois, obviamente, rompendo a região de topo, gerando mais uma referência para nós podermos analisarmos e entender as movimentações que o preço estará fazendo, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência e um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.